No auge dos meus quase 30 anos, eu decidi me dar de presente um videogame de Natal. A última vez que eu tive um videogame, eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Era um Super Nintendo, saudades. E aí, há uns 2 anos atrás mais ou menos, eu comecei a ficar com vontade de jogar videogame. Essa vontade voltou 20 e tantos anos depois. Eu fiquei debatendo ali um pouco antes, assim, será que eu compro videogame? Será que não? Eu tava com um dinheirinho separado pra me dar algum presente de Natal. E eu ficava me perguntando, mas eu tenho tanta coisa pra fazer que eu não tenho feito. Eu tenho que estudar pra isso, eu tenho que fazer pra aquilo. Eu vou comprar o videogame, aí eu vou tá jogando o tempo fora com esse pensamento, né? Eu fiquei nesse debate interno ali até que eu decidi que comprar mesmo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, sinceramente. Eu amo o meu videogame. Não jogo todos os dias, obviamente, tenho de fato outras coisas pra fazer, mas por que a gente toma todas as decisões na nossa vida atual com base em produtividade? Por que a gente tá o tempo todo querendo fazer alguma coisa que tem que ser produtivo, tem que ser de cunho produtivo? Aquilo que eu vou fazer precisa ter algum resultado, precisa ter uma explicação e uma justificativa. Sabe o que é isso, meu povo? Isso é a gente abafando a voz da nossa criança interna. Bem-vindos ao Viajei na Maionese, eu sou o Tom e hoje é disso que a gente vai falar. Em algum momento na nossa vida, entre nós sermos crianças e entre a versão atual da gente, essa criança interna ela foi sendo podada de alguma forma por várias coisas diferentes, pessoas diferentes, sistemas e lugares diferentes. Essa criança interna ela foi sendo calada pela sociedade que a gente vive. Se você tem a oportunidade de conviver com alguma criança na sua família, por exemplo, eu tenho minha sobrinha e eu acompanhei de perto o desenvolvimento dela ali quando ela tinha mais ou menos uns 2, 3 aninhos. Durante a pandemia, eu fiquei morando com a minha mãe e com a minha irmã. Então eu acompanhei de perto a minha sobrinha. E foi a primeira vez que eu tive um contato próximo, assim, com uma criança durante tanto tempo seguido. E eu lembro de ter ficado encantado de ver como é criativa a mente de uma criança, principalmente ali por volta dessa idade ali. Eu lembro de olhar e ficar impressionado com a criatividade e encantado com aquela criatividade também. E isso é uma coisa que todos nós já tivemos um dia, né? Essa criança interna, essa liberdade de criatividade, sem precisar que seja uma criatividade produtiva, que seja julgada pelo outro, né? Porque atualmente, eu como uma pessoa criativa, tenho até uma certa dificuldade de eu sentar pra desenhar, que é uma coisa que eu fazia muito quando eu era criança. Eu desenhava muito quando eu era criança. E você provavelmente, se você não desenhava, você fazia alguma outra coisa que você atualmente não faz tanto mais ou não faz mais. Mas desenhar era o meu hobby, assim, favorito. E atualmente, quando eu sento pra desenhar, parece que tem alguma cobrança na minha cabeça. Eu não sei se é uma cobrança falando assim, você vai desenhar pra quê? Isso não vai te dar, não vai pagar suas contas, isso não vai arrumar a cozinha que você precisa arrumar. Ou então, você vai postar isso na internet? E será que as pessoas vão gostar disso? Essas vozes internas na nossa cabeça, elas foram ensinadas pra gente ao longo da nossa vida, de maneira com que a gente se afaste dessa criança interna, né? Pra que a gente seja uma pessoa prática, adulta, produtiva. Enfim, a gente poderia ficar aqui falando sobre os lados negativos e como a criança interna é abafada por horas e horas, né? Você sabe muito bem como a sua criança interna foi ficando abafada e sendo calada. Mas a boa notícia, meu povo, é que essa criança interna, ela ainda existe dentro de você. Ela não foi em lugar nenhum. Ela está aí. Todo mundo que hoje em dia é adulto ainda possui essa criança interna. E ela precisa ser ouvida, ela precisa de espaço na nossa vida atual. E o intuito desse episódio é a gente trazer aqui ideias e sugestões para você se reconectar com essa criança interna. Para começar, eu acredito que para se conectar com essa criança interna, a gente precisa fazer um exercício de lembrança e de memória. Vamos ignorar possíveis traumas do passado, coisas que tenham acontecido aí, que tenham machucado a sua criança interna. Isso a gente precisa sim lidar. E se for difícil para você lidar com esse assunto sozinho, é muito bom que você tenha o apoio de amigos, família e apoio terapêutico. Todos nós sabemos que isso é muito importante, porque aquela criança que foi machucada, ela não tinha a mente adulta que você tem hoje. Ela tinha uma mente de criança, uma mente inocente, uma mente criativa. Então, a criança machucada, ela compreende as coisas de uma maneira muito diferente de nós adultos. Então, vale muito a pena voltar nessas feridas,
quando você se sentir preparado, para poder lidar e curar elas, limpar aquela ferida, né? Mas esse não é o intuito do episódio de hoje. Então, voltando à sua infância, pensando apenas em coisas boas e lindas que você tenha vivido, você vai lembrar de coisas que você gostava de fazer. As minhas primeiras memórias de infância, eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, assim. É a partir daí que eu consigo lembrar mais de coisas que aconteceram na minha vida. Eu lembro de gostar muito de brincar com meus amiguinhos, eu lembro de gostar de desenhar por muito tempo, eu lembro de gostar de ver desenho animado, tomar leite com chocolate, coisas que criança, né, a maioria das crianças gosta. E você insira aqui o que você gostava. Pensa aí, o que você gostava de fazer? Então a primeira forma de se reconectar com essa criança interna é você realmente tentar buscar ali e fazer algo que você gostava de fazer quando você era criança e por algum motivo você não faz mais agora na sua vida adulta. E o motivo provavelmente é porque isso não vai ser produtivo. Então, eu acho que esse é o primeiro ato ali de resistência e de ressuscitação dessa criança interna. Eu acho muito válido fazer essa pesquisa aí interna com você mesmo. Se reconectar com essa criança. Se você tiver, por exemplo, fotos, se a sua mãe, o seu cuidador responsável, sua avó, tiver fotos da sua infância, tenta ver fotos dessa criança, tenta ter acesso a essas fotos e se você puder, de repente até mesmo conversar com essa criança, olhar para a criança da foto e falar: oi, eu sei que você tá aí, eu te amo, eu te protejo, você tá seguro. Fazer essa conversinha e tentar fazer essa conexão com essa sua versão de quando você não tinha tantas responsabilidades, de quando você não precisava se preocupar com ter que ir pro trabalho ou ter que entregar demandas, limpar a sua casa, coisas que atualmente na vida adulta muitos de nós precisamos fazer. E eu acho que é justamente isso, esse excesso de responsabilidades, isso de ter que ir pro trabalho, ter que fazer os afazeres domésticos, ter que pagar contas, acaba preenchendo um espaço na nossa vida que faz a gente espremer essa criança interna mesmo, né? Então, é muito válido. E como a minha criança interna é diferente da sua criança interna, apesar de todos nós termos ela e nos conectarmos através disso, cada pessoa teve uma infância diferente, né? Então eu perguntei aqui no Instagram, ver a opinião de vocês sobre como se reconectar com essa criança interna. E a primeira resposta que eu recebi foi jogar jogos. E é justamente isso que me inspirou a falar ali da minha história com videogame no episódio. Porque jogar jogos é uma coisa que a gente faz o tempo todo quando a gente é criança, mas que a vida adulta acaba com essa produtividade fazendo que a gente não jogue, né? Ou diminua muito, muito drasticamente. Então acho que jogar jogos é uma ótima forma de você descontrair e de se reconectar com essa criança interna. Porque tem tantos jogos, pode ser jogo de videogame, pode ser jogo de tabuleiro, pode ser jogo de carta. E é tão gostoso você ficar ali distraindo a sua cabeça com uma coisa que não vai te fazer se sentir produtivo, mas vai fazer você se conectar com um pedaço de você que foi esquecido. Então jogar jogos é uma ótima forma de você fazer isso. Também foi sugerido aqui, correr na praia e plantar bananeira na água. Eu corria na praia, não plantava bananeira na água, mas eu acho que é uma ótima também. Porque nisso você deixa de perguntar, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou plantar uma bananeira? Porque sim, porque eu tô com vontade, eu tô afim, não precisa ter um porquê, é porque eu quero. Então eu acho que isso atende a um pedido de uma criança interna. Uma outra seguimora, aqui eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não pedi autorização pra falar o nome delas, mas uma outra seguimora aqui falou ter um hobby, por mais bobo e infantil que seja, o meu é colorir. Olha só que coisa gostosa, gente. Pegar ali uma folhinha, ou então aqueles caderninhos que vem com desenhos já prontos, só pra você colorir. Você fazia aí o seu date consigo mesmo, ou com o seu parceiro, se você tiver um parceiro, ou então chamar os amigos, colocar aí uma musiquinha de fundo, sentar e colorir. Por pelo menos 1 hora. Coloca ali um monte de lápis de colorir, senta, colore, desenha, rabisca, sem julgar, sem se preocupar, sem precisar postar na internet, se você não quiser. Porque eu acho que essa questão de postar na internet traz muito isso também, de tipo, tem que estar bom, tem que estar isso, tem que estar aquilo. Então isso tira a criatividade, tira essa criança interna, né? Porque a criança, quando ela tá colorindo, pintando, desenhando, ela não tá pensando em como isso vai ser julgado. Pelo contrário, na verdade, quando esse desenho dessa criança é julgado de uma maneira muito crítica,
e muito racional, isso já começa ali a podar aquela criança interna, né? Então não é o intuito. O intuito é você realmente abstrair e não precisar pensar em nada disso. Só realmente colorir, desenhar e deixar a sua mente ali extravasar. Um outro hobby que foi colocado foi pintar, que entra também nessa questão aí. Outro dia eu vi um vídeo na internet que eu achei muito legal, que era um casal e eles estavam pintando um ao outro, sem o outro poder ver. Então, no caso, eles sentaram um de frente pro outro, cada um tinha uma tela em branco e eles tinham que pintar a outra pessoa. E essas pessoas, né, que estavam no vídeo, eles não eram necessariamente artistas, são pessoas normais. E ficou muito legal o resultado. Então fica a dica aí, de repente esse date com o seu date, ou então com seus amigos, ou consigo mesmo. De repente você pode se olhar no espelho e se pintar. Olha que legal. Sem se julgar, tá? É pra ser divertido. Uma outra sugestão foi assistir filme, desenho que gostava muito na época. Qual desenho que você gostava de assistir? Qual filme que você gostava de ver? Recentemente, eu assisti o filme Matilda. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas ele passava muito na sessão da tarde. E eu adorava esse filme. Todas as vezes que ele aparecia na sessão da tarde, eu ficava muito feliz. E recentemente eu comentei com meu marido, eu falei, tem esse filme que eu quero muito ver, que é um filme que marcou minha infância. E aí ele adorou a ideia de gente ver esse filme. E foi muito legal ver o filme Matilda. Gente, eu amei o filme, eu morri de rir. Eu pensei assim, de repente minha versão adulta não vai gostar. Mas não, gente, eu amei demais. E foi muito legal rever o filme com a minha mente de adulto, sabe? Porque nós temos uma mentalidade diferente, querendo ou não, né? Então foi muito divertido. Eu ri de coisas que eu não teria rido quando eu era criança. E ao mesmo tempo eu senti aquele calorzinho ali de reconectar com a minha criança interna. E eu recomendo muito vocês fazerem isso. Pega aquele filme que você gostava muito de ver, sem julgamento. Saiba que é um filme que a sua criança interna gostava. Então respeite. Finge que aquela criança interna é seu filho, sua filha. E que você está assistindo com eles. Você não vai julgar. Você vai realmente só se divertir. E pode ser desenho animado, pode ser filme, como falei. Essa mesma pessoa que sugeriu o filme também sugeriu retomar hobbies que ficaram para trás, como pintura, desenho, quebra-cabeça, colagem, que é um pouco do que a gente falou aqui. É retomar o contato com essa criança interna. Um outro comentário aqui foi acordar de manhã, preparar um leite com Toddy, ela mencionou a marca, e correr pro sofá pra ver TV. Olha só que delícia, gente. Eu sei que atualmente nós temos que acordar muitas vezes e já pular para afazeres domésticos, né? Primeiramente preparar aquele cafezinho, depois se preparar para ir pro trabalho, se preparar para ir para a escola, preparar para nossa rotina da vida adulta. Mas eu tenho quase certeza que você tem algum dia livre na semana. Pelo amor de Deus, se você é uma pessoa que trabalha todo santo dia, primeiramente, parabéns. Segundamente, você precisa de um dia de descanso. E se esse dia não pode ser uma vez na semana, pelo menos uma vez no mês. Por favor, né, meu povo? Isso é questão de amor próprio, de boundaries. É questão de respeito e de pôr limites, né? Então, de repente, você consegue acordar de manhã, no seu dia livre, no seu day off, e você preparar um leite com Toddy e correr pro sofá pra ver TV. Olha só, que coisa gostosa. Você ficar de pijama ali o dia inteiro, ou pelo menos a manhã inteira, vendo pelo menos um desenho enquanto você toma ali, em vez de você ficar no Instagram, em vez de você, sei lá, ligar a televisão pra ver o que tá passando, você vai colocar aquele desenho que você gostava quando você era criança. Ou então aquele filme que você gostava quando você era criança. Mas eu acho muito válido fazer isso. E eu acho que tem que ser feito com intenção. É pegar e fazer, eu vou fazer isso. Hoje eu vou entrar em contato com a minha criança interna e eu vou satisfazer a vontade dessa criança. Eu acho muito legal essa sugestão. Uma outra sugestão que eu achei legal aqui também é comprar biscoito caro que não podia comprar ou comer quando criança. Quando eu era criança, eu gostava muito do biscoito Passatempo. Eu adorava esse biscoito, gente. A minha mãe comprava pra mim, mas também não era, todos os dias, né? Quando eu ia no mercado, é claro, eu comprava um pacotinho do Passatempo. Eu dependia completamente da minha mãe pra comprar esse Passatempo pra mim. Mas atualmente você trabalha, você paga suas contas, então você pode ir lá e comprar o seu biscoito favorito. Por que não? Porque quando você for fazer lá a sua comprinha no mercado, você não passa na seção dos biscoitos e se reconecta com a sua criança interna. Fala assim, escolhe aí o biscoito que você quiser.
eu vou estar patrocinando hoje. Olha que delícia você poder fazer isso, né? Como um adulto responsável. E só mais uma caixinha aqui pra gente continuar. Essa seguidora, ela colocou: gosto de escrever, às vezes escrevo coisas aleatoriamente ou meu nome repetidamente. Olha que legal, você poder escrever sem se julgar, sem julgamentos. Você senta, pega um caderno e escreve, meu povo. Eu particularmente sempre tive caderninhos onde eu escrevo algumas coisas. Não é um exercício diário que eu faço, mas eu sempre comprei, tipo, agendas, e ali eu escrevia algumas coisas. Tipo assim, hoje é o dia tal, né? Aí tá lá na agenda aquele dia. Eu ia na página aquele dia e escrevia o que tava acontecendo. E como eu comecei a viajar muito, eu não tinha como ficar carregando esses cadernos, né? Então, atualmente, eu migrei pro computador. E eu escrevo no computador. Eu tenho cadernos também, aqui onde eu vivo atualmente. Mas eu prefiro o computador no sentido de... Eu gosto do toque físico de você pegar a caneta, né? Aquela ação de você pegar uma caneta, um lápis, escrever no papel. Eu gosto muito dessa sensação física, né? É algo que de vez em quando eu faço com algumas atividades da minha vida. Mas o benefício do computador é que você pode guardar ali numa nuvem, né? Ou no seu e-mail. E aquele texto ele vai ficar ali e você vai poder sempre ter acesso, né? Por exemplo, esses cadernos que eu mantinha quando eu era mais novo, eles estão na casa da minha mãe atualmente. E eu não tenho acesso a eles, né? Eu não moro perto da minha mãe, infelizmente, atualmente. Então, acaba sendo um pouco inacessível. Eu já perdi alguns cadernos também. Enfim, com mudanças, né, durante a vida, acaba acontecendo de você perder. Então, eu acho que vale muito a pena você manter ali uma escrita. Sem contar que tem vários benefícios comprovados, né? Alguns benefícios que tem é redução de estresse, melhora no humor, melhoria na autopercepção, né? Você perceber o que está passando na sua cabeça. Muitas vezes a gente acaba tampando nossos sentimentos com redes sociais, com uma distração. Eu acho que escrever te põe de frente com você mesmo, como se fosse um espelho, mas é um espelho que, em vez de você ver o seu rosto, né, ao invés de você ver o seu físico, você vai ver o que está passando na sua mente. E eu acho muito legal a escrita para isso. Propõe para você aqui agora, inclusive, um desafio. Você pegar, não sei se dá para você fazer isso agora, mas se não der para fazer agora, quando você puder, nas próximas 24 horas, senta para você escrever pelo menos uma página, o que vier na sua cabeça. Outro dia, eu estava escrevendo sobre uma época difícil na minha adolescência. E foi muito legal escrever sobre isso, sabe? Me fez eu realmente lavar minha alma, assim. Era como se eu estivesse revisitando aquilo e vendo que aquilo que tinha acontecido comigo, atualmente está tudo bem. Aquilo foi parte do passado, eu entendo. E eu consegui escrever com vários detalhes e revisitar aquele momento de uma forma que eu nunca tinha revisitado antes. Então eu acho muito legal a escrita. Então é uma forma de você se reconectar com essa criança interna, porque às vezes é através da escrita que você vai conseguir se comunicar com essa criança interna. Uma outra coisa que eu lembro da minha infância era que eu brincava muito na rua, né? Eu tive o privilégio de crescer no interior de Minas Gerais e numa rua sem saída, então era mais seguro para as crianças ficarem na rua, né? Então a gente brincava muito, eu passava muito tempo fora de casa brincando com as outras crianças na rua. E eu tinha um contato muito próximo com a natureza também. Eu ia muito para casa da minha avó, onde tem muita natureza abundante presente ali, sabe? A gente fazia caminhadas às vezes na floresta. Ter um contato com a natureza é uma coisa que é muito benéfica. Atualmente, eu estabeleço esse contato, por exemplo, eu moro num apartamento. E muitas vezes eu passo o dia inteiro no apartamento. Eu facilmente fico dias sem ter contato com o mundo exterior, né? Com sair lá fora. Mas pelo menos uma vez na semana, eu falo assim, não, eu preciso fazer uma caminhada. Eu preciso ver árvore, eu preciso ver natureza, ter contato com a natureza, ouvir canto dos pássaros. E isso é tão bom, gente. Isso é tão bom. Se você, assim como eu, fica preso dentro de sua casa, do seu apartamento, do escritório, tenta se conectar com essa natureza, porque é muito gostoso você sair, respirar um ar livre, se conectar realmente com a natureza. Se você tiver um parque que você possa ir, um parque seguro, um lugar seguro que você possa ir, para se conectar com a natureza, ainda melhor. Quanto mais tempo você passar conectado, melhor.
mas reconectar com a natureza é uma coisa que me faz muito bem. E é com certeza uma forma de conectar também com a minha criança interna, que cresceu ali com o pé na areia, que cresceu ali com a natureza tão presente. Uma outra coisa também, que atualmente, né, com a vida adulta eu venho percebendo que não tenho tanto, é o tempo livre, mas o tempo livre que você dá para sua cabeça mesmo. O silêncio, o ócio. Eu lembro de estar tão entediado quando eu era criança. Inclusive, eu acho que a minha criatividade vinha muito disso também. Não tinha desenho na TV o tempo todo, que você gosta, né? Era só num certo horário específico. Não tinha celular, não tinha... Enfim, você não tinha esse acesso ilimitado à distração que atualmente temos. Então eu lembro de ficar muito entediado às vezes, sabe? Tipo, dava de tarde ali e às vezes eu ficava ali com aquele tédio, né? Aquele tempo ocioso, aquele tédio. Eu lembro de me sentir entediado muitas vezes quando eu era criança. E eu lembro que a maioria das vezes que eu ficava entediado, eu acabava encontrando alguma coisa, né? Encontrava uma forma criativa de lidar com aquilo. Que muitas vezes era eu sentar com o meu papel e desenhar. Ou então fazer colagem. Eu gostava já desde pequeno de desenhar ou pegar a revista. Lá em casa tinha muita revista, eu desenhava na cara das pessoas, ou então eu cortava e fazia colagem com as revistas. O ócio, ele promove a criatividade. Atualmente, quando você tem um tempo livre, você pega automaticamente seu celular. Ali você tem uma distração. A prova disso é você abrir o celular e falar: eu vou olhar aqui o Instagram por 5 minutos. E aí quando você vê, já se passou pelo menos meia hora. E foi muito rápido, pareceu 5 minutos, mas foi meia hora. Imagina se você não tivesse essa possibilidade. Imagina se essa meia hora que você tivesse passado, você tivesse deitado na cama e olhado pro teto. Ou sentado no sofá e olhado pro nada. Não é nem pra televisão. Você iria acabar sendo criativo. Você iria acabar tendo alguma ideia, alguma coisa. E isso foi tomado de nós, né? Com a tecnologia. E com a distração, né? E com a vida adulta também. É importante a gente ter um espaço e um tempo pra gente ficar pelo menos um pouquinho entediado. Uma forma prática de você ter esse espaço é praticar meditação. Você pode simplesmente tirar ali 5, 10 minutos, esses 5, 10 minutos que você usaria nas redes sociais, pra você sentar em silêncio. Senta e fica quietinho em silêncio por 5 minutos, 10 minutos. Tem aí aplicativos também de meditação guiada, né? Se você não sabe como meditar, se você nunca meditou, tem vídeos no YouTube também. Você pode colocar meditação guiada 5 minutos, 10 minutos, ou então até mesmo uma coisa mais focada, meditação para se reconectar com a criança interna. É algo muito válido, muito bacana, e são apenas 5, 10 minutos que você já vai estar ali dedicando para se reconectar com a sua criança interna. A última coisa que eu queria trazer aqui é ressignificar aprendizados da infância. Por exemplo, tem várias coisas que nós, como crianças, aprendemos de uma maneira protetiva, né? Nossos pais, nossos responsáveis, eles nos ensinam algumas coisas, falam, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas por questão de proteção mesmo da criança. Mas agora que a gente já é adulto e a gente já sabe muito bem como tá seguro na sociedade, como tá seguro, a gente já sabe melhor, né, como nos protegermos, né, dos perigos. Então acho que é válido revisitar coisas que foram ensinadas pra gente na nossa criança, né, na nossa infância. Coisas que de repente falaram pra você que não podia fazer e que não era legal ou que era errado, mas que agora como adulto você pode olhar pra isso e falar, não tem nada de errado nisso. Eu entendo, tudo bem, aquela pessoa achava que aquilo era errado ou aquela pessoa estava tentando me proteger. O que eu quero dizer é que vale a pena questionar, ver se aquele aprendizado que te ensinaram quando você era criança se faz sentido na sua vida adulta. É claro que muita coisa faz, muita coisa nos é útil na nossa vida adulta, mas tem certos aprendizados que foram ensinados pra gente que vale a pena serem questionados e ver se eles ainda servem na nossa vida adulta. Então, se eu fosse resumir aqui, nesse episódio, como se reconectar com a criança interna, eu acho que é você se afastar da ideia de ser produtivo. O que você faria com 5, 10 minutos do seu tempo se você não precisa ser produtivo naqueles 5 ou 10 minutos? Eu acho que isso já faz com que você tenha um pensamento ali fora dessa caixinha da produtividade do dia a dia, né? E isso já é uma forma muito legal de se reconectar com essa criança interna. E eu não tinha mencionado aqui, mas se reconectar com essa versão de você é algo que pode trazer muitos benefícios para você. São benefícios comprovados mesmo, cientificamente.
Então, por que não? Por que não dar espaço para essa criança? E, de repente, às vezes, você tá precisando de uma criatividade na sua vida adulta que você não tá conseguindo, justamente porque você tá se entupindo de coisas e de distrações, e é algo que a sua criança interna poderia te ajudar. Então, olha só que legal. Você pode obter até benefícios produtivos dessa criança interna, né? Não vamos colocar essa criança interna para trabalhar, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, tem coisas que ela pode ajudar a gente na nossa vida atualmente também, né? Tem criatividades que são exclusivas dessa criança interna, mas ela precisa de espaço. Ela precisa desse espaço para poder brincar. Bom, eu vou finalizando o episódio de hoje aqui. Muito obrigado por todo mundo que contribuiu com o episódio. Eu queria deixar aqui também, antes que eu me esqueça, um artigo que eu li que me ajudou a inspirar a gravar esse episódio, que tá no blog Memórias de Vento. É um artigo que foi escrito pela Priscila. É um artigo muito fofinho, muito legal, muito completo. Ela explica ali o que é a criança interna e como se reconectar com essa criança, fala os benefícios também. Então, se você gostou do tema aqui do episódio e quiser aprofundar um pouco mais, vale muito a pena checar esse artigo do Memórias de Vento. Muito obrigado por você que contribuiu lá na caixinha de pergunta no Instagram. Se você chegou até aqui, por favor, avalia o episódio, segue o podcast se você ainda não segue. São coisas mínimas, mas que me ajudam muito. Eu vejo que muita gente ouve e não avalia, não segue o podcast. Então, por favor, dá uma segmentadinha aí e vamos lá. Mas por hoje é isso. Eu espero muito que você consiga ter se reconectado com a sua criança interna ouvindo esse episódio e que você faça pelo menos um dos exercícios, uma das sugestões que a gente colocou aqui para você se reconectar com essa criança interna. Se você tiver alguma experiência, alguma memória, algum comentário que quiser fazer, comenta aqui como você se sentiu aqui no podcast, no episódio, ou então me manda nas redes sociais. E é isso. Até a próxima!